Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística. Sejam bem-vindos ao canal. Já deixem aí o seu curtir, o seu like. E se você gostar do vídeo, deixa aí no comentário, né? E dê sugestões também para essa comunidade crescer. Bom, sou terapeuta holística, atuo também como astróloga, interpreto mapas natais, revoluções solares. Aqui embaixo vai ter os meus dados, meu Instagram. Convido vocês a me seguirem também, né? E hoje eu busquei um tema muito interessante dentro da astrologia. Alguns astrólogos falam sobre isso, mas é uma abordagem que eu uso muito, principalmente associando a astrologia com as terapias holísticas, que é as sombras. Hoje eu vou falar de sombras, o que eu entendo como sombra, o que eu já estudei sobre elas também, né? E a importância delas na nossa vida. Então, quando eu vou falar da sombra, primeiro que eu vou usar o conceito da psicologia analítica, né? Que é a psicologia de Carl Jung. E Jung, ele era terapeuta, psicanalista e ele também era astrólogo. Ele gostava das cartas, ele encomendava muitas vezes um mapa do seu cliente quando ele queria entender de maneira mais profunda a psique desse cliente, desse paciente. E entendendo um pouco mais sobre o conceito de sombra, a gente tem que entender que existe a sombra e existe a persona, né? Sombra e persona, uma é a irmã gêmea da outra. Eu vou começar abordando sobre o tema da persona e depois eu vou explicar como que a gente olha isso dentro do mapa astral. Então, assim, a persona, ela é uma funcionalidade psíquica, né? São as máscaras sociais que a gente usa de maneira externa, que a gente precisa usar. A persona, muitas vezes, é um mecanismo de defesa que a gente tem que ter. Ela serve também como se fosse características de encenação, né? Então, quando a gente está num trabalho, a gente tem que ser uma persona. Com o nosso chefe, né? A gente tem que se portar de determinada maneira em qualquer empresa, né? E com clientes também. A gente tem que ter uma persona ali. Então, a persona muitas vezes é essa máscara que a gente veste em determinadas áreas da nossa vida. Então, a gente tem a persona na carreira, no trabalho, né, com clientes, amigos, colegas ali do dia a dia. A gente tem a persona também da família, da intimidade no casamento, né? Então somos uma pessoa dentro do nosso íntimo, da nossa casa, e às vezes dentro do namoro, ou às vezes na família do namorado, a gente é outra pessoa, com o chefe, com os vizinhos, né? A nossa vida pública, muitas vezes, ela é uma persona. A gente tem que ter essa máscara social, né? E ela serve também como mecanismo de defesa. Precisamos de uma para estar aqui nesse planetinha. E assim, a persona, ela inicia muito quando a gente tá na infância. Então, quando a gente é criança e aquela titia fala assim: dá um sorriso pra foto. E a gente vê que a gente agradou, né? E entendemos, então, que quando eu sou simpática, quando eu sorrio, quando eu ajudo, as pessoas gostam de mim, elas me validam. Então, traços da nossa personalidade se inicia na infância, na adolescência, e a gente carrega isso até a fase adulta. E as partes sombrias também vêm dessa fase da nossa vida. Então, quando a família, a sociedade fala assim: não use tal determinada roupa, ou menina não deveria vestir saias, meninas não deveriam ficar com a perna aberta. Todos os tipos de crenças também de sociedade impactam na nossa persona, né? E o desafio dessa persona, muitas vezes, é a gente tirar essa máscara, a gente desassociar a isso. Entendemos que em determinadas áreas do nosso mapa vestimos essas personas. Agora, entendendo um pouco, né, um pouco mais sobre exemplos dessa persona, muitas vezes temos a persona da pessoa, né, a Mulher Maravilha, que é aquela mulher que trabalha, cuida dos filhos, que para a vida pública, para os outros, ela diz que ela aguenta, que ela tá ali, que ela é forte, que ela é durona. E é uma persona. Temos as personas, né? Temos o bem-sucedido, que usa as melhores roupas, os melhores sapatos, viaja para os melhores lugares, porque é a imagem que ele quer passar, é a máscara social dele. E inúmeras outras personas, né, que temos por aí. Agora, entendendo um pouco da questão da sombra, se elas são irmãs gêmeas de uma determinada coisa, então a gente está falando que eles são opostos
e complementares, né? Isso dentro da astrologia a gente usa bastante. Então, a sombra para o Jung é aquilo que está no nosso inconsciente. É aquilo que eu não consigo ver, né? Jung usava como exemplo a questão do capitalismo e socialismo, né? Um não pode ser o outro, mas no fundo eles falam da mesma coisa. Ele falava também de Deus e diabo, de que ambos são a mesma coisa, só que em polaridades diferentes, né? Tanto que o Jung, ele usava muito o símbolo do taoísmo, né? Que é aquela mandala do Yin, do Yang, e ele entende o conceito de dualidade. Ele entende um conceito de que existe o bom e existe o ruim, né? E no mundo no planetinha Terra, a gente vive a dualidade, a gente vive dia e noite, inverno e verão. E Jung entende também que o nosso inconsciente é um ponto cego. Então essa sombra, muitas vezes, ela tá num lugar que a gente não observa, que não tem como eu enxergar de maneira clara, só que o tempo todo essa sombra, ela quer se manifestar. O tempo todo o nosso inconsciente comanda o nosso consciente e a sombra ela quer atenção. E existe certos momentos em que ela pode se manifestar. Às vezes ela vaza, que pode ser nos sonhos. Às vezes a gente não conta para todo mundo os sonhos que temos, mas podem ser reveladas ali nos sonhos, né? Essas sombras. Quando temos um estado de alteração de consciência, então o uso de remédios, drogas, de álcool. Quem aí não conhece alguém que altera de ser quando está alcoolizado, né? Às vezes um tio que bebe e num determinado momento ele demonstra uma tristeza, uma depressão, ele chora muito e no dia a dia ele não demonstra essa tristeza. Então é quando ele muda o estado de consciência que a sombra se manifesta e às vezes pode ser uma depressão mesmo, né? Às vezes pode ser essa doença e drogas falam muito sobre isso. Então as nossas sombras elas estão nesse lugar, elas estão nesse porão. Só que a gente mostra as nossas asas também, né, entre aspas, em estados de extrema pressão. Então, às vezes você está sofrendo uma pressão dentro do seu trabalho, uma pressão na vida mesmo, passando por situações de mudança, e essa pressão muitas vezes faz com que a sua sombra se manifeste. Por que é importante a gente entender a questão de sombra? Porque todo mundo tem. Todos temos, e muitas vezes a gente não percebe, mas a nossa família capta, a nossa família pesca a nossa sombra. E vindo para a astrologia, como que a gente vai identificar então a sombra, né? Por que é importante? Quem já fez um mapa comigo sabe que eu sempre vou iniciar conversando para a pessoa, apresentando o mapa dela com a tríade da personalidade. Então é o signo solar, o signo lunar e o ascendente dessa pessoa, que tem toda uma luz, mas que também tem toda uma sombra, para que traga autoconhecimento para ela. E dentro da mandala astrológica, quando a gente puxa através do seu horário, temos a primeira casa, que é o seu ascendente, e temos a casa oposta e complementar, que é o seu descendente. Então o seu ascendente tem uma identificação maior com aquilo que você enxerga, que você é. E o signo que estava oposto, o descendente, o signo que você colocava no horizonte, era o signo que fala muito sobre as suas sombras. E às vezes a gente não percebe que estamos vibrando na energia daquela sombra. E a gente tem tanto a sombra do nosso signo solar, tanto a sombra do nosso signo lunar, e de todos os outros planetas dentro do nosso mapa. E em todas as áreas da nossa vida, temos um signo. Se esse signo tem uma luz, ele tem uma sombra. E basta a gente estudar, conversar com o astrólogo, aprofundar um pouco mais dentro do nosso mapa, a gente começa a perceber em qual ponto você está, em qual lugar você está. Por que é importante a gente entender a questão das nossas sombras, né? Lembrando que não é só o ascendente e o descendente, a gente pode identificar nas casas de água e também aspectos a Plutão dentro do mapa. A nossa sombra, se a nossa sombra faz parte de nós, a astrologia é uma ferramenta que nos ajuda a ter a integração total do nosso ser. Então vamos dar exemplo. Um lado muito positivo da nossa sombra é quando a gente admira muito uma característica em alguém. Sabe quando você diz, poxa, eu queria ter essa característica, eu queria ter essa habilidade da disciplina.
Queria ser uma pessoa disciplinada, queria ser uma pessoa que constrói muita coisa, queria ser uma pessoa que segue os horários, que honra os compromissos. Muitas vezes a sua sombra tá ali te mostrando o que você é e que você não sabe. Então esse é um lado muito positivo da nossa sombra. Características que a gente admira, como coragem, né, compromisso, seriedade, disciplina. Aquilo que eu admiro muito no outro, que eu gostaria de ter, é a sua sombra te dizendo, olha, você pode trabalhar isso, eu tô aqui para que você veja. Só que um lado negativo da sombra é quando a gente se incomoda. Quando a gente se incomoda com o outro, quando existe um defeito numa pessoa que a gente pode falar, sabe quando alguém diz, fulana é muito fofoqueira, ou fulana é muito certinha, aquilo que o outro faz me incomoda. Então tá dizendo sobre mim, não necessariamente tá dizendo sobre o outro. Então a nossa sombra, ela se manifesta dessa maneira. E dentro da astrologia, ela vai esclarecer todos esses aspectos. Aqui no canal tem vídeos sobre as casas astrológicas. Na semana passada falei do Ikigai, falei do propósito de vida. Mas vamos dar exemplos. Se dentro da área profissional você está manifestando as suas sombras, são os seus companheiros de trabalho que vão observar isso. Por mais que você tente mascarar, eles vão observar. Então você tem que ter total consciência da sua luz e da sua sombra nessa área profissional. Assim como em outras áreas. Dentro do casamento também. Então quando você faz um mapa com um astrólogo, o que é legal ele te mostrar? Que tipo de energia você tem ali? Porque às vezes dentro de um casamento, você é uma pessoa que se doa, você é uma pessoa que cuida, você quer cozinhar pra pessoa, você quer ali toda aquela intimidade e você não é essa persona com seus amigos, ou às vezes com a sua família. Você pode ser super desapegada com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, mas dentro do casamento não, dentro do casamento é diferente, ou ao contrário, ou às vezes você é super apegado ao seu trabalho, né, ao seu dia a dia, aos seus clientes, ao que você produz, e você pode não ser tão apegado à questão de namoro e relacionamento amoroso. Pode ser algum assunto que você não dê tanta importância, porque entendemos, dentro da psicologia analítica, Carl Jung, né, eu como astróloga e terapeuta holística, que temos essa persona em determinadas áreas da vida. Então, em cada área do mapa, né, em cada casa, cada signo que fala ali, é uma persona que eu visto. A pergunta é, eu visto essa persona do lado mais luminoso ou eu estou vibrando no lado sombrio? Se dentro do meu relacionamento eu estou sendo essa energia daquele signo, então vou usar exemplo. Se na casa dos relacionamentos você tem o signo de peixes, que é um signo de compaixão, de empatia, de amor, de servir, de ajudar, de ouvir muito o outro. Se eu tô vibrando isso, se eu tô sendo essa persona nessa área, ou eu tô sendo a sombra desse signo, eu tô sendo crítica, ou eu tô sendo irracional, eu tô aceitando tudo, sendo boazinha demais, e eu não tô sendo crítica, eu não tô sendo analítica. Ou eu tô sendo analítica até demais, eu tô sendo super crítica com essa pessoa dentro do casamento. Eu tô buscando imperfeições nela. Tudo isso são sombras do signo oposto, que é peixes, que seria Virgem. Virgem é um signo de contribuição. Virgem é um signo que ele contribui com a vida do outro. É um signo de propósito, é o signo da organização. Então as coisas devem ser muito claras para o signo de Virgem. Se eu tô na sombra desse signo, eu não tô fazendo o que eu tenho que fazer. Eu não tô conversando. O outro também não tá ajudando, não tá contribuindo dentro de um relacionamento. E aí Peixes faz o quê? Se doa demais. Né? Ele se sacrifica muito pelo outro. Então é muito importante a gente ter consciência das nossas personas dentro do mapa astral, em cada casa, qual que é a energia dali, o que o signo pede, e se temos algum planeta ali também nessa área, o que esse planeta está dizendo? O que ele está pedindo para você viver ali, né? O mapa é uma promessa de vida, né? No último vídeo, espero que você já tenha assistido, eu falo sobre isso. O mapa todo é uma missão que a gente vive. Então, a gente tem que integrar também as sombras desse signo, desse planeta, desse aspecto. E um astrólogo pode te ajudar muito. Quando a gente leva as sombras pro set terapêutico, o processo de cura vem desse momento em que a pessoa identifica essa sombra. Porque junto com essa sombra, tem muitas feridas ali. Se a gente guardou nos nossos porões determinados desejos, instintos, sentimentos, porque em algum momento disseram que é feio,
Se em algum momento a sociedade diz que eu não posso sentir o que eu posso sentir, isso tá em mim em algum lugar. E eu preciso olhar, eu preciso ver, né? Então eu gosto muito de utilizar esse conceito da astrologia com as terapias, com o processo de cura, porque eu acredito que é um todo, né? E fica algumas perguntas que eu separei para autoconhecimento, né? E fica aí como uma reflexão para vocês. Bom, se questionar, vamos fazer esse exercício. Você se perguntar, né? Quais são as qualidades luminosas e as sombrias do meu signo? Vocês sabem dizer? O que você tem de bom e o que você tem de ruim? Se perguntar quais são as características que eu admiro no outro. O que você gosta no outro? Quais são as características que você gostaria que você tivesse? E também, né, se perguntar o que me incomoda no outro. O que o outro faz que me tira do sério? O que eu não tolero do outro? Porque também são aspectos da nossa sombra. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te trazido insights. Fica aí abaixo minhas redes sociais, Instagram, WhatsApp e e-mail. Eu fico por aqui, um grande beijo e até mais.